Eu matei um homem com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou um tiro, mas com palavras que se infiltraram na sua alma como veneno de cobra de milho. Dizem que em Lisboa, as ruas de calçada engolem segredos, mas o meu escritório era pior, um labirinto de invejas onde cada e-mail era uma armadilha. E se eu te disser que tudo começou com um simples, não podes controlar isto aqui, dito a uma mulher que mal conhecia, e terminou com o Tejo assistindo ao meu derradeiro ato de vingança. O sol de Lisboa entrava pelas janelas envidraçadas do 10º andar do edifício na Avenida da Liberdade, pintando o chão de azulejos falsos com faixas douradas que pareciam promessas vazias. Eu, Ana Sofia, gerente de contas numa agência de publicidade que cheirava a café requentado e ambição rançosa, sentia o peso do dia como uma rede de pescadores a apertar-me o peito. Aos 38 anos, com rugas que o botox ainda não apagara e um divórcio fresco como pão quente, eu era a rainha incontestada daquele covil. Ou assim pensava. Até ela chegar. O nome dela era Inês. Inês Moreira, recém-chegada de Coimbra, com um currículo que brilhava como os mosaicos da Alfama e um sorriso que cortava como o vento do Atlântico. Contrataram-na para refrescar a equipa, disseram os chefes no e-mail corporativo que eu li 3 vezes, cada palavra um soco no estômago. Refrescar. O que precisávamos era de estabilidade, não de uma intrusa de 29 anos com ideias de Silicon Valley misturadas com o saudosismo dos fados de Amália. Mas lá estava ela, no primeiro dia, de blazer azul marinho e saltos que ecoavam como tiros no corredor. Boa tarde, sou a Inês. Encantada. A voz dela era melodia, como o som das ondas em Cascais, mas eu detetei o veneno por baixo. Apertei-lhe a mão, sentindo a suavidade da sua pele contra a minha, calejada por anos de relatórios e noites sem dormir. Bem-vinda ao caos controlado, Inês. Aqui, controlamos o caos, não o contrário. Ri-me, mas os meus olhos diziam outra coisa. Não penses que podes entrar e reinar. Os dias seguintes foram um bailado subtil de poder. Eu atribuí-lhe tarefas simples, relatórios de mercado, chamadas para clientes em Porto, mas ela devorava tudo como um lobo faminto. Nas reuniões, as suas sugestões voavam. E se usássemos o storytelling do fado para a campanha da Vinho do Douro? Emoção crua, como a saudade. Os chefes assentiam, os meus colegas riam nervosamente, e eu sentia o chão a tremer sob os meus lobotins gastos. Ela não era só competente, era uma força, uma maré que subia devagar, erudindo as minhas fundações. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre o castelo de São Jorge, visível da nossa sala de conferências, explodiu. Estávamos a rever a proposta para o grande cliente, a Banco de Portugal. Eu liderava, como sempre, com gráficos impecáveis e narrativas lógicas. Inês, sentada ao meu lado, inclinou-se e disse, calmamente, Ana, isto é bom, mas falta alma. Os números são frios, precisamos de histórias que toquem o coração, como as lendas de Lisboa. Os olhares viraram-se para ela. O chefe, o Sr. Almeida, um homem de fato cinzento e bigode grisalho, sorriu. Interessante, Inês. Ana, o que acha? O que eu achava? Que ela estava a minar-me, a plantar sementes de dúvida como um sabotador num jardim de rosas. O meu coração acelerou, o sangue subiu-me à cabeça como o vinho tinto de uma garrafa aberta há demasiado tempo. Inês, respondi, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear, aqui no escritório, controlamos as emoções. Não as deixamos correr soltas como touros em Pamplona. Os clientes querem lógica, não dramas de telenovela. Ri-me, mas era um riso seco, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela corou, os olhos castanhos faiscando como brasas num lar de pedrógão. Compreendo, Ana. Mas e se o controle excessivo nos tornar previsíveis? Os melhores anúncios nascem do imprevisível. O Sr. Almeida riu-se, aliviando a tensão, mas eu vi o estrago, os olhares dos colegas, a dúvida plantada. Naquela noite, sozinha no meu apartamento encheado, com o som distante do elétrico 28 e o cheiro de pastéis de nata do café da esquina, eu não dormi. Vingança? Ainda não. Mas o ódio começava a fermentar, como o vinho nas caves do Alentejo. No dia seguinte, Inês pediu uma reunião privada. Quero aprender contigo, Ana. És a melhor. Mentira. Sentiu no ar, úmido como o antes de uma tempestade no Tejo. Concordámos em trabalhar juntas num projeto pequeno, uma campanha para um hotel em Sintra. Horas passadas no meu cubículo,
com o zumbido dos computadores e o aroma de sândalo do meu difusor, e ela questionava tudo: por que esta cor? Por que não um azul mais profundo, como o oceano em Sagres? Eu explicava, pacientemente no início, mas cada pergunta era uma agulha na minha carne. Ela não ouvia, ela absorvia, adaptava, melhorava. E os elogios vinham para ela. Uma semana depois, o caos começou a ganhar forma. O Sr. Almeida chamou-me ao seu gabinete, com vista para a Praça dos Restauradores. Ana, a Inês tem potencial. Talvez devesses delegar mais. Delegar? Eu construíra aquela equipa com unhas e dentes, desde os dias de estagiária quando Lisboa ainda cheirava à Revolução dos Cravos. Ela é nova, Sr. Almeida. Precisa de tempo. Ele assentiu, mas os seus olhos diziam: ou ela sobe, ou tu cais. Foi numa quinta-feira chuvosa, com o céu de Lisboa a chorar como uma viúva no cemitério dos prazeres, que eu disse as palavras fatais. Estávamos sozinhas na copa, a máquina de café a gorgojar como um moribundo. Inês, com uma chávena na mão, comentou casualmente: Ana, adoro como geris tudo aqui. Mas imagino que às vezes queiras mais liberdade, não? Deixar o controle fluir. O meu copo tremeu. Liberdade. Ela falava como se soubesse da minha vida, do meu ex-marido que me trocara por uma mais jovem, das noites em que bebia gin tônico sozinha no bairro alto, ouvindo fado e odiando o mundo. Escuta, Inês, disse eu, virando-me devagar, os olhos fixos nos dela como um toureiro na arena de campo pequeno. Não podes controlar o escritório. Ninguém pode. Mas eu tento, todos os dias, manter esta merda unida. Tu? Tu és só uma brisa passageira. Entra, agitas, sais. Não confundas entusiasmo com autoridade. As palavras saíram como cuspos, ácidas e quentes. Ela piscou, o rosto pálido como a lua cheia sobre o Monsanto, e murmurou: desculpa-se para si. Eu só quero ajudar. Mas eu via o ferimento, o orgulho dela, frágil como vidro de murano, rachara. Naquele momento, pensei que era o fim. Um aviso, nada mais. Mas o caos tem asas de gaivota e bico de corvo. Ele voa e bicar até aos ossos. Na segunda-feira seguinte, Inês não apareceu. Em vez disso, um e-mail do RH, Inês Moreira apresentou queixa por ambiente hostil. Reunião urgente. O meu estômago revirou-se como mar em ericeira durante uma galerna. Ambiente hostil. Por uma conversa na copa. Liguei para ela, mas o telefone tocava no vazio, e quando como o grito de uma sereia no cabo da roca. O escritório fervia. Colegas sussurravam nos corredores, como monges em conventos escondidos da Inquisição. O Sr. Almeida convocou-me para uma conversa informal, que durou horas, com perguntas que me faziam soar como num verão alentejano. Ana, foste agressiva. Inês sente-se intimidada. Intimidada? Ela, que entrara como uma rainha. Neguei, claro, mas as dúvidas plantadas cresceram como era nas paredes de Belém. E então, o pior, ela regressou, não como vítima, mas como guerreira. Com um advogado ao lado, num fato cinzento que contrastava com o meu vermelho sangue, e apresentou provas, gravações de conversas, e-mails mal interpretados, testemunhos de colegas que outrora me idolatravam. O caos instalou-se devagar, como uma neblina matinal no Vale do Douro. Projetos pararam, clientes ligavam furiosos: o que se passa na vossa agência? Ouvimos rumores de instabilidade. Eu, que controlara tudo com punho de ferro, via as rédeas escaparem das mãos. Noite sem claro, com o som da chuva contra as vidraças do meu apartamento, imaginava Inês a rir-se na sua casinha em Alfama, talvez com um amante de olhos verdes, brindando à minha queda com vinho verde gelado. O ódio crescia, não como uma chama rápida, mas como raízes profundas num solo árido, lento, inexorável, pronto para rebentar a terra. Decidi que não acabaria assim. Em Lisboa, a cidade das 7 colinas e 1000 histórias de traição, a vingança não é um capricho, é uma arte. Comecei a planear, não com fúria cega, mas com a precisão de um relojoeiro em Mafra. Primeiro, investiguei-a. Um like no LinkedIn aqui, um comentário subtil no Facebook ali. Descobri, solteira, mas com um ex que a deixara por dívida, família modesta em Coimbra, pai reformado da CP, ambições grandes, mas um ponto fraco, o medo de falhar,
de voltar para trás como um caranguejo na areia de comporta. Perfeito. As semanas seguintes foram um purgatório de reuniões e olhares enviesados. O escritório, outrora o meu reino, transformara-se num teatro de sombras onde cada porta rangia com segredos. Eu chegava cedo, às 6 da manhã, quando Lisboa ainda dormia sob o manto de bruma do Tejo, e ficava até tarde, o único som zumbido solitário do ar-condicionado. Inês, agora promovida a consultora sénior, num movimento que cheirava a favoritismo, pavoneava-se pelos corredores com a confiança de quem ganhou a lotaria de Natal. Bom dia, Ana, dizia ela, com um sorriso que não chegava aos olhos, como o sol por trás de nuvens em Óbidos. Eu respondia com cortesia gelada, mas por dentro, o plano fervia. Comecei pequeno, um e-mail anónimo para o RH, sugerindo que Inês tinha conexões duvidosas com um cliente rival, nada comprovado, só fumo para criar dúvida. Depois, nas pausas para almoço no Time Out Market, espalhava sementes, ouvi dizer que ela veio de Coimbra com promessas vazias. Cuidado com quem confia. Os colegas, aqueles abutres de ternos baratos, picavam o isco. Rumores corriam mais rápido que o elétrico no chiado. Mas Inês era astuta. Contra-atacou com eficiência, apresentou uma nova campanha, inspirada nas saudades de Portugal, que conquistou o cliente do banco. O Sr. Almeida aplaudiu na reunião geral, com vista para o Rocio, e eu forcei um sorriso enquanto o meu estômago se contorcia como cordas de viola num fado triste. Excelente trabalho, equipa, disse ele, mas os seus olhos pousavam nela. Naquela noite, bebi sozinha num bar em Barro Alto, o gin a queimar a garganta como lágrimas salgadas, e jurei, ela cairá, e eu assistirei do alto da torre. O ponto de viragem veio numa conferência em Cascais, onde o ar cheirava a pinheiros e mar, e o hotel era um palácio de mármore branco como o de Queluz. Fomos as duas, para fortalecer a equipa, ordenara o chefe. O dia foi tenso, apresentações lado a lado, os nossos perfumes misturando-se, o meu, floral e pesado como jasmins em Évora, o dela, fresco como limoeiros em Lagos. Durante o cocktail ao pôr do sol, com o Atlântico a rugir ao fundo, ela aproximou-se, copo de Porto na mão. Ana, podemos falar? Sobre o que disseste na Copa. Feriu-me, sabes? Eu só queria o teu lugar, não o teu trono. O meu coração parou por um segundo, como elétrico na curva de Alfama. Vulnerabilidade. Era uma armadilha, tinha de ser. Mas os seus olhos, iluminados pela luz alaranjada, pareciam genuínos, como os de uma criança perdida no mercado de Alvalade. Inês, respondi, a voz baixa para não ser ouvida pelo grupo de executivos risonhos, aquilo foi um aviso. Este escritório come as fracas. Tu entraste a pisar ovos, mas queres dançar valsa. Não podes controlar o que não entendes. Ela baixou a cabeça, um fio de cabelo castanho caindo sobre o rosto como uma cortina em teatro. Talvez tenhas razão. Mas e se nos aliássemos? Duas mulheres fortes, em vez de rivais. Aliarmo-nos. Ri-me por dentro, um riso amargo como azeite virgem de Trás-os-Montes. Era o seu jogo, fingir fraqueza para ganhar confiança. Recusei com polidez, mas plantei a semente da dúvida nela própria. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para a praia do Guincho, pesquisei mais fundo. Um contacto antigo no Porto, um detetive discreto que cobrava em cervejas Superboc, confirmou, Inês tivera um caso com um superior em Coimbra, que acabara em demissão forçada. Escândalo abafado, mas fotos existiam, dela, nua e vulnerável, num motel de terceira categoria. Ouro puro para a minha forja de vingança. De regresso a Lisboa, o caos acelerou. O RH investigava a minha queixa, e eu era posta de lado em projeto-chave. Inês liderava agora, as suas ideias florescendo como buganvílias nas varandas de Madragoa. Eu via-a nos corredores, rindo com os colegas, tocando ombros de forma casual, sendo a sua taia. O ódio, esse companheiro fiel, sussurrava-me ao ouvido durante as insônias, ela roubou o teu fogo. Apaga-o dela. Comecei a documentar tudo, horários dela, conversas gravadas no telemóvel, e-mails falsos que sugeriam plágio nas suas campanhas. Uma manhã de nevoeiro denso, como que envolve o Cristo Rei em Almada, confrontei-a no elevador. O espaço apertado cheirava a perfume dela e ao meu suor frio. Inês, ouvi dizer que estás a brilhar. Mas cuidado, as estrelas caem rápido em Lisboa. Ela sorriu,
mas os cantos da boca tremeram. Ana, por que tanta amargura? Podemos ser amigas. Amigas. O elevador parou no nosso andar, e eu saí primeiro, deixando-a com o eco das minhas palavras. O plano avançava. Encontrei um aliado improvável, o Tiago, um estagiário magro de Setúbal com olhos de peixe e ambições de ascensão. Ofereci-lhe mentoria em troca de lealdade. Vigia-a para mim, disse eu, num café em Belém, com o cheiro de pastéis a envolver-nos. Ele assentiu, faminto por aprovação. As informações fluíam. Inês saía cedo às quintas, para aulas de yoga, em Princesa, bebia demasiado em afterworks no Cais do Sodré. Frágeis, todos eles. Então, o primeiro golpe. Enviei as fotos anónimas para o e-mail dela, não todas, só uma, borrada o suficiente para insinuar. O pânico nos seus olhos, no dia seguinte, foi o meu néctar. Ela errou numa apresentação, gaguejando como uma novata, e o Sr. Almeida franziu o sobrolho pela primeira vez. Inês, estás bem? Ela murmurou sim, mas eu via as rachaduras, unhas roídas, olheiras como as ruas esburacadas de Moraria. O meu psicológico começava a rachar também. Sonhos onde eu era Inês, correndo pelas escadarias da Sé de Lisboa, perseguida por sombras. Acordava suada, o coração a martelar como o sino da Basílica dos Mártires. Era o preço da vingança, um espelho partido onde via não só o inimigo, mas pedaços de mim, a mulher traída, a filha de pais que se divorciaram por ciúmes mesquinhos em Faro, a profissional que sacrificara amores por promoções. Mas não parava. O caos era meu agora, e eu dançaria no meio dele. O outono em Lisboa chegou com ventos que uivavam como almas penadas no cemitério dos prazeres, varrendo as folhas secas pelas calçadas da Baixa. O escritório espelhava o tempo, frio, imprevisível, carregado de eletricidade estática. Inês, outrora radiante, andava agora com ombros curvados, como uma moura encostada à janela de um palácio em Sintra. As minhas sementes de dúvida germinavam, colegas cochichavam sobre o passado dela, e o Sr. Almeida, no almoço no solar dos presuntos, confidenciou-me: Ana, talvez tenhas tido razão. Ela parece instável. Instável. A palavra era um bálsamo no meu peito ferido. Mas o triunfo era ilusório, como o mirage do deserto alentejano. Dentro de mim, o monstro que despertara não se contentava com migalhas, queria o banquete inteiro. Comecei a sonhar acordada com o fim dela, não uma demissão humilhante, mas algo mais profundo, que a marcasse como o ferro em brasa marca o gado nas planícies de Montemor. Vingança psicológica, sussurrava o demónio na minha cabeça, a arte de desmontar a mente tijolo por tijolo, até só restar em ruínas. O próximo passo foi subtil, como o fio de azeite que corre numa garrafa de vidro. Através do Tiago, descobri o endereço do terapeuta dela, um consultório discreto em Campo de Ourique, onde as senhoras de meia-idade vão curar neuroses com chás de camomila. Marquei uma consulta falsa, usando um nome falso, Maria dos Anjos, uma viúva de Alcântara, e enviei flores envenenadas, um ramo de rosas negras com um cartão: o passado persegue, mas o futuro devora. Cuidado com quem confia. Não era literal, era simbólico, mas o suficiente para infiltrar-se nos seus sonhos, como o fado se infiltra na alma. Ela desmoronou devagar. Nas reuniões, as suas ideias, outrora brilhantes, saíam hesitantes, como barcos à deriva na Barra do Douro. Eu penso que devíamos. Talvez, balbuciava, e os olhares piedosos dos colegas eram punhais para ela. Eu assistia, impassível, da minha secretária com vista para o aqueduto das águas livres, bebendo o meu café sem açúcar, amargo como o baile. Mas à noite, no meu apartamento com paredes forradas de azulejos rachados, o espelho confrontava-me: estás a tornar-te ela, Ana. A predadora que odeias. Ignorei-o. O plano escalava. Contactei o ex dela em Coimbra, um telefonema noturno, voz distorcida por um app, prometendo ajuda para fechar o capítulo. Ele, amargurado por anos de ressentimento, enviou-me áudios, conversas dela a implorar perdão, promessas quebradas. Editei-os, torcendo palavras como pano molhado, e enviei para um grupo de WhatsApp anónimo dos colegas. Ouviram isto? A nossa estrela tem segredos. O caos explodiu, mensagens a voar, é ela. Meu Deus, e Inês, no dia seguinte, com olhos vermelhos como tomates de Alentejo, pediu folga. O Sr. Almeida chamou-me de novo,
desta vez com preocupação genuína, como um pai no confessionário da Sé. Ana, o que se passa? A equipa está a ruir. Ruir. Era renascer nas minhas mãos. São stresses normais, chefe. Eu controlo. Ele assentiu, aliviado, e eu saí dali com o peito inchado de poder. Mas o preço, insónias piores, visões de Inês a afogar-se no Tejo, braços brancos a debater-se contra a corrente. Acordava a gritar, o vizinho do andar de baixo a bater na parede como um tambor de carnaval em Torres Vedras. Decidi aprofundar. Marquei um encontro de reconciliação, num café em Lisboa Factory, onde o cheiro de arte urbana misturava-se com o de grafite fresco. Ela veio, frágil como uma folha de outono, o casaco apertado contra o corpo magro. Ana, por favor. Diz-me o que queres. Eu sei que me odias, mas porquê? Os seus olhos imploravam, como os de um cão abandonado em Monsanto. Sentei-me, sorvendo um galão quente, e disse calmamente, não é ódio, Inês. É sobrevivência. Tu entraste e quiseste o meu ar. Agora, respira o teu próprio veneno. Ela chorou então, lágrimas silenciosas que caíam na mesa de madeira gasta, marcando círculos como auréolas de santos em igrejas de Mafra. Eu só queria provar-me. O meu pai. Ele sempre disse que eu era fraca. Fraca. A palavra ecoou em mim, despertando memórias, o meu próprio pai, pescador em Sagres, chamando-me a teimosa, enquanto me ensinava a lançar a rede. Levantei-me, deixando-a ali, sozinha com o seu chá intocado, e saí para a rua onde o sol poente tingia os armazéns de laranja, como um aviso de incêndio. O caos atingiu o pico quando o cliente do banco cancelou, citando instabilidade interna. O escritório era um formigueiro pisado, gritos no corredor, e-mails furiosos, o Sr. Almeida a passear como um leão enjaulado no terreiro do Paço. Inês foi suspensa, temporariamente, e eu, ironicamente, promovida à interina. Vitória. Sim, mas oca como uma cabaça seca no ribatejo. Naquela noite, bebi vinho do Dão até à náusea, e vomitei não só álcool, mas pedaços da minha alma, a culpa, essa cadela fiel, rosnava agora ao meu calcanhar. Ainda assim, não parei. O golpe final planeava-se, envolver a família dela. Um e-mail para o pai, anónimo, com preocupações sobre a filha, perdida em Lisboa. Ele ligou para ela, ouvi dizer pelos mexericos, e o choro dela ecoou pelos corredores vazios como um lamento de fadista em Alfama. Eu ria sozinha no meu cubículo, mas o riso era histérico, como o de uma louca nas ruas de Tomar. O limite aproximava-se, sentia-o na pele, tensa como tambor, no coração que batia descompassado como um samba irregular no Brasil distante. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto de ferro, com chuvas que fustigavam as janelas como chicotadas de um capataz nas quintas do Alentejo. O escritório, agora sob o meu comando interino, era uma fachada de ordem, reuniões pontuais, relatórios impecáveis, mas por baixo, a podridão espalhava-se como mofo em pão de Mafra. Inês regressara da suspensão, reduzida a tarefas administrativas, arquivar papéis, responder e-mails triviais, uma humilhação que havia sentada na cave, rodeada de caixas poeirentas como uma relíquia num museu de Belém. Eu observava-a da galeria superior, através do vidro fosco, como uma deusa no panteão a contemplar mortais. O seu rosto, outrora vivo como as cores dos azulejos em Óbidos, era agora cinzento, marcado por olheiras profundas como as grutas de Benagil. Cada vez que os nossos olhares se cruzavam no elevador, ela desviava, submissa, murmurando bom dia, como uma prece. Poder. Era inebriante, como o cheiro de jasmim em noites de Santo António, mas também corrosivo, roendo-me as entranhas como ácido em mármore de Sintra. O plano final tomava forma numa noite de temporal, quando o Tejo inchava ameaçador, lambendo os cais como um amante possessivo. Sozinha no apartamento, com velas tremulando sombras dançantes nas paredes, escrevi o guião, não mais insinuações, mas um confronto direto, psicológico, que a quebrasse de vez. Convidei-a para um café de paz no antigo Café Nicola, no Rossio, onde Camões outrora bebia e conspirava. Precisamos de fechar isto, Inês. Por nós, pela equipa. Ela aceitou, voz trêmula ao telefone, como folhas ao vento em Monsanto. O dia escolhido era cinzento, com o ar carregado de sal do mar e fumaça de castanhas assadas nas ruas. Sentei-me à mesa de mármore gasto, o meu casaco de lã vermelha como sangue fresco contrastando com o dela, bege e desbotado.
Ela chegou atrasada, cabelo desgrenhado pela chuva, olhos inchados de noites sem sono. Ana. Obrigada por isto. Eu sei que errei. Errei. Ri-me baixinho, pedindo 2 galões fumegantes. Não, Inês. Eu errei ao subestimar-te. Mas agora, vamos à verdade nua. O que queres realmente deste escritório? Poder. Amor. Ou só provar ao teu pai que não és a filha falhada? Ela engasgou-se com o café, tossindo como uma criança com constipação em Coimbra. Como sabes do meu pai? Os meus olhos perfuraram-na, frios como o vento do norte em Viana do Castelo. Lisboa é pequena, Inês. Segredos viajam mais rápido que os comboios da CP. Ele ligou-te, não ligou? A dizer que estás a desperdiçar a vida na cidade grande. Lágrimas brotaram, quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto como riachos no Gerês. Sim. Ele disse que eu devia voltar, casar com o João, o rapaz da aldeia. Mas eu quero mais, Ana. Quero ser como tu. Como eu. O elogio era veneno disfarçado, mas servi-me dele, então escuta, para seres como eu, tens de sangrar. Eu sangrei, divórcio, noites sozinha no bairro alto, ouvindo fado e odiando o mundo. Tu? Tu entraste fresca, achando que podias controlar o impiedoso. Agora, o impiedoso controla-te. Ela soluçou abertamente agora, os clientes ao redor fingindo não ver, como lisboetas educadas. O que queres de mim? Admissão. Toma-a. Eu vou. Não. Demissão era misericórdia, e eu não era santa. Não, Inês. Quero que fiques. Que vejas o que é ser pequena, ser invisível. Que o teu orgulho apodreça devagar, como fruta no cesto do mercado da Ribeira. Levantei-me, deixando-a ali, o galão arrefecendo como o seu futuro, e saí para a chuva que lavava as estátuas do Rocio, mas não as manchas da minha alma. O aftermath foi delicioso. Ela regressou ao trabalho como um fantasma, executando tarefas com eficiência robótica, sem queixas, sem brilho. Colegas comentavam, coitada, parece que perdeu a alma. Eu sorria, promovendo o Tiago a assistente, sendo a minha rede mais apertada. Mas o vazio crescia em mim. Vitórias vazias, como pratos de bacalhau sem sal em Quinta-feira Santa. Comecei a beber mais, gin tonics no rooftop do Hotel Santa Justa, olhando as luzes da cidade piscarem como estrelas falsas, questionando, isto é vingança ou autodestruição? Então, o contragolpe. Uma manhã, o Sr. Almeida entrou no meu gabinete, rosto lívido como cera de vela em Fátima. Ana, temos um problema. Inês apresentou provas, gravações tuas, e-mails anónimos rastreados até ao teu IP. O mundo parou, o ar rarefeito como no cume da Serra da Estrela. Provas. Como? Ela planeara isto todo o tempo. O café na minha mão tremeu, derramando-se na secretária como sangue. Impossível, murmurei, mas ele abanou a cabeça. RH quer-te suspensa. Amanhã, audiências. Pânico, puro e primal, como o de um touro na arena de Salvaterra. Corri para a casa de banho, vomitei o pequeno almoço, olhando o reflexo distorcido no espelho rachado, olhos selvagens, boca torcida num jogar. Ela virara o jogo, usando a minha própria arma contra mim. Inteligente, a cadela. Mas em vez de medo, senti fúria renovada, uma chama que consumia o medo, deixando só cinzas e determinação. Se ela quer guerra total, terá. Naquela tarde, em vez de preparar defesas, planeei o assalto final. Liguei para o detetive do Porto, tudo o que tens sobre ela. Agora. Horas depois, um dossiê chegava por correio expresso, dívidas ocultas, um aborto mal documentado em clínicas de Lisboa, ligações a um esquema de freelancing duvidoso. Ouro negro. Mas o melhor, o pai dela, não só reformado, mas com problemas de jogo em casinos de espinho, dívidas que ela cobria secretamente. O limite psicológico aproximava-se para ambas. Eu via-a nos corredores, não mais submissa, mas calculista, olhos faiscando como navalhas afiadas em Orém. Ela sabia que eu sabia. O ar entre nós crepitava, como antes de um trovão no céu de Évora. Decidi confrontá-la uma última vez, não em café, mas no terraço do edifício, com vista para o Tejo agitado,
onde o vento uivava promessas de destruição. Game over, Inês, disse eu, aproximando-me dela que fumava um cigarro, o fumo dançando como fantasmas. Tens as tuas provas, eu tenho as minhas. Mas isto acaba hoje. Ela virou-se, rosto molhado pela chuva fina, mas sorriso vicioso. Acaba. Ana, tu começaste isto. Com aquela frase na copa, não podes controlar. Agora, quem controla quem? O vento levou as palavras, mas elas ecoaram na minha mente, um ciclo vicioso como as escadarias em espiral do aqueduto. A chuva caía em cortinas grossas sobre Lisboa, transformando o Tejo num monstro cinzento que devorava os cais do Sodré. No terraço do escritório, o vento fustigava-nos como flagelos medievais, encharcando as nossas roupas e as nossas almas. Inês e eu, frente a frente, éramos duas amazonas exaustas, cicatrizes a descoberto, armas embutadas pela fadiga. Tu achas que podes acabar isto com ameaças? Gritou ela por cima do rugido da tempestade, o cigarro apagado entre os dedos trêmulos. Eu gravei tudo, Ana. Cada palavra venenosa, cada plano sussurrado ao estagiário. Eu ri, um riso selvagem que se misturou ao trovão, e quando como o riso de uma bruxa nas colinas de Sintra. Gravações. Eu tenho a tua vida inteira, Inês. O aborto em segredo, as dívidas do teu pai nos casinos de Troia, o freelancing que plagia ideias de agências rivais. Queres guerra suja? Eu inventei-a. Os seus olhos arregalaram-se, o rosto pálido como o mármore do Panteão Nacional, e por um instante, viu o abismo, o medo puro, o mesmo que eu plantara meses antes, agora virado contra ela como um bumerangue afiado. Ela avançou, empurrando-me contra a grade enferrujada, o metal frio mordendo as minhas costas como dentes de lobo. Porquê, Ana? Por uma frase. Eu só queria sobreviver aqui, como tu. As palavras dela eram cuspos de chuva, mas cortavam fundo. Sobreviver. Era a mentira que contávamos a nós próprias, as mulheres de Lisboa, presas entre o machismo antigo e o vidro selinho moderno. O meu corpo tremeu, não de frio, mas de algo mais profundo, o reconhecimento de que éramos espelhos, rachados no mesmo lugar. Empurrei-a de volta, as unhas cravando-se nos seus ombros como garras de águia no areal de Troia. Sobreviver. Tu invadias o meu território, Inês. Com os teus sorrisos falsos e ideias roubadas do Instagram. Não podes controlar o escritório, era verdade. Ninguém pode, mas eu tentava. Tu? Tu queres destruir para reinar. Caímos de joelhos ali, na poça que se formava, as saias encharcadas colando-se às pernas como algas no guincho. Chorámos, não de tristeza, mas de raiva primal, o tipo que faz mães leãs dilacerarem intrusas. O confronto durou minutos que pareciam horas, palavras voando como gaivotas em fúria, acusações de traição, confissões de inseguranças, o meu divórcio por ciúmes infundados, o pai dela que a chamava a desperdiçadora desde os 16 anos. Eu via-te em mim, admitiu ela, voz rouca como um fado de Marisa, a mulher forte que eu queria ser. Mas em vez de aprender, quis roubar. E eu, surpreendida pela honestidade crua, murmurei, e eu vi em ti a juventude que perdi, a liberdade que o medo me roubou. Por isso, quis quebrar-te. O temporal amainou, deixando um céu rasgado de azul, como uma ferida a cicatrizar. Levantámo-nos, trêmulas, e um entendimento tácito nasceu, não paz, mas trégua armada. Apagamos tudo, propus eu, limpando o rosto com a manga. As gravações, os dossiês. Ou caímos juntas. Ela assentiu, olhos duros mas limpos, como o mar após a galerna em Nazaré. Juntas? Não. Mas separadas, sem sangue. De volta ao escritório, o caos pairava, o RH esperava, o Sr. Almeida fumava no gabinete, ansioso como um toureiro antes da pega. Apresentámo-nos unidas, uma frente falsa de sorority, foi um mal-entendido, disse Inês, voz firme agora. Ana e eu resolvemos. Ideias colidiram, mas o fogo forja. O chefe, aliviado como vinho tinto após uma refeição pesada, comprou suspensões canceladas, projetos redistribuídos. Mas por baixo, as cicatrizes latejavam. Os dias seguintes foram um bailado tenso. Trabalhávamos lado a lado, ideias fluindo com cautela, como rios caudalosos no Mondego após chuva. Eu via-a de novo, a brilho subtil, mas temperado pela lição. Ela via-me,
Não mais inimiga, mas mentora relutante. No entanto, o dano psicológico perdurava. Eu acordava à meia da noite, suando, revivendo o terraço, o medo de cair, literal e metafórico, para o Tejo impiedoso abaixo. Terapia. Pensei nisso, mas Lisboa não cura com sofás, cura com vinho e confissões em bares escondidos de Madragoa. Inês, por seu turno, reconstruía devagar. Convidei-a para um fado num caso em Alfama, não por amizade, mas por curiosidade mórbida, ver se ela quebrava de novo. Sentámo-nos na penumbra, o ar denso de fumo e saudade, a fadista cantando de amores perdidos como o nosso ódio mútuo. Obrigada, murmurou ela durante o intervalo, copo de moscatel na mão. Por me mostrares o abismo. Agora, sei nadar. Ri-me, brindando, e eu aprendi a não empurrar tão forte. Mas a vingança não morre fácil. Rumores persistiam, ecos do caos que criáramos. O Tiago, o meu Judas involuntário, foi demitido por indiscrições, e eu senti uma pontada, culpa, talvez, ou só alívio. O Sr. Almeida promovia-me a diretora, mas com Inês como parceira estratégica. Ironia deliciosa, controlávamos juntas, ou fingíamos. O clímax psicológico veio numa crise, o cliente regressou, mas com exigências impossíveis. Noite em claro na agência, luzes acesas como faróis no Cabo de São Vicente, papéis espalhados como destroços de naufrágio. Brigámos de novo, vozes altas e quando nos corredores vazios, a tua lógica é fria. As tuas emoções são caos. Mas no fim, fundimos, uma campanha que misturava números com histórias de saudade, fado com finanças. Sucesso. O chefe aplaudiu na manhã seguinte, sol filtrando pelas janelas como bênção. Eu, porém, sentia o vazio. A vingança consumira mais do que ela, deixara-me oca, como uma concha na praia de Matosinhos. Inês e eu, sobreviventes, mas marcadas, ela com humildade forçada, eu com paranoia latente. Lisboa, testemunha impassível, continuava, elétricos rangendo, gaivotas gritando, o Tejo fluindo indiferente. A primavera irrompeu em Lisboa como um amante impetuoso, com jacarandás roxos pintando as ruas de Alcântara e o ar perfumado de flor de laranjeira em Alfama. O escritório renascia connosco, projetos fluíam como o Tejo em maré alta, a equipa unida numa falsa harmonia tecida de cicatrizes. Inês e eu éramos as arquitetas relutantes desse frágil equilíbrio, eu, com o meu punho de ferro envolto em veludo, ela, com a sua intuição afiada como navalha de barbear em orém. Mas por baixo, o abismo bocejava, pronto para engolir. Os meses passaram num turbilhão de reuniões e afterworks no Pink Street, onde copos de gin tilintavam como risos nervosos. Aprendemos a dançar juntas, eu ensinava-lhe a rigidez dos contratos, ela enstava a alma nas pitches, histórias de imigrantes no Luxemburgo ou amores perdidos em Angola. O Sr. Almeida, vendo os números subirem como o vinho no copo, promovia-nos em tandem, vocês são o futuro da agência. Futuro. A palavra era um espinho, lembrando-me que o passado, o caos que invocáramos, nunca morre, só hiberna, como lobos nas serras de Gouveia. O meu psicológico, outrora uma fortaleza, rachava em privado. Noites em que vagueava pelo chiado, o som dos meus saltos e quando como tiros em memórias, parava na livraria Bertrand, folheando livros de psicologia, Freud, com os seus complexos de letra que espelhavam o nosso duelo. Somos vítimas e vilãs, confidenciei a um terapeuta em Campo de Ourique, o primeiro em anos, o gabinete cheirando a lavanda e segredos. Ela feriu-me, eu devastei-a. Agora, coexistimos. É vitória ou prisão? Ele sorriu, barba grisalha como névoa no Douro, é humano, Ana. A vingança é o veneno que bebemos esperando que o outro morra. Inês, por seu turno, florescera na adversidade. Via-a numa tarde de sol, no terraço do mirador da Senhora do Monte, fumando sozinha, olhando o castelo de São Jorge como se desafiasse o destino. Aproximei-me, impulsiva, um copo de vinho verde na mão. Lembras-te do terraço? Quase caímos. Ela virou-se, sorriso cansado mas genuíno, como o de uma sobrevivente de incêndio em Pedrógão. Caímos, Ana. Mas subimos. Obrigada, por me forjares. Gratidão. Era um bálsamo inesperado, derretendo o gelo no meu peito como sol em calçada portuguesa. Brindámos ali, ao pôr do sol que tingia Lisboa de ouro, e pela primeira vez, ri-me sem amargor. Mas o karma,
esse cão de caça português, não perdoa. Semanas depois, o escândalo rebentou, o Tiago, amargurado pela demissão, vazou tudo para um blog anónimo, as gravações parciais, os e-mails, o nosso duelo exposto como tourada em direto na TV. O escritório implodiu. Clientes fugiram como ratos do navio no Terreiro do Paço, o Sr. Almeida gritava no telefone com advogados, e a polícia, sim, polícia, apareceu para inquirições sobre assédio e difamação. Inês e eu, interrogadas separadamente em gabinetes frios cheirando a café e burocracia, trocámos olhares no corredor, cúmplices agora, não inimigas. Acabou, murmurou ela. Ou recomeça? Não acabou. Num twist que nem o fado previra, unimos-nos contra o caos. Contratámos o mesmo advogado, um tubarão de farda em Cascais, e contra-atacámos, provámos manipulação do Tiago, plantada por inveja. A agência sobreviveu, magra mas viva, e nós emergimos como lendas, as gêmeas de ferro, chamavam-nos os colegas em sussurros. O epílogo veio num verão abrasador, com o calor ondulando as ruas como miragens no Alentejo. Inês pediu transferência para Porto, para estar perto da família, disse, mas os seus olhos diziam, para curar. Abracei-a no adeus, no aeroporto de Portela, o cheiro de pastéis de nata misturando-se a lágrimas não choradas. Controla o que puderes, Inês. O resto, deixa fluir. Ela sorriu, e tu, Ana, deixa-te controlar um pouco. Pelo amor, pela vida. Sozinha agora, rainha absoluta mas solitária, vagueio pelo escritório vazio ao entardecer, o tejo brilhando como espelho partido. A vingança ensinou-me, o controlo é a ilusão, como as luzes de Lisboa vistas de Alcântara, belas, mas distantes. O caos não se doma, dança-se com ele, ao ritmo do fado, com coração aberto e cicatrizes à mostra. E se alguém me perguntar porquê tudo começou com uma frase? Digo, porque em Portugal, as palavras são facas, e as feridas, eternas. Mas as curas? Essas são as histórias que contam.